Oi, gente, boa noite. Boa noite, tudo bem? O outro link não abriu a reunião recorrente. Deixa eu ligar a luz aqui, que está um pouco. Olá, a gente vai ver hoje, nós vamos fazer a nossa revisão para a prova, para a nossa avaliação. Eu coloquei os conteúdos. Cheguei a colocar os conteúdos aqui no WhatsApp, gente? Mas eu coloquei o PDF na plataforma. Espera lá. Conteúdo é aqui no grupo. Deixa eu olhar. Sim, você postou. O conteúdo, né? Está aqui. Olha o conteúdo. E vocês têm que observar as páginas que nós vamos trabalhar. Porque alguém colocou, disse assim, nossa, é muita página. Mas são os textos, são os textos que nós estudamos em sala e que a gente estudou aqui, o último, que é o da razão. Então, e até a plataforma, vocês vão dar uma olhada só nas 5 questões do exercício, tá bom? Então, aqui a gente está, para que filosofia? Da página 5 a 14, da Marilena Chauí, que é o nosso livro base, não é, para a filosofia. Depois a gente vai para o segundo texto, que é a filosofia. Todos esses nós estudamos dentro de sala. A razão a gente já estudou aqui, nas aulas remotas, da página 68 a 76. Os principais períodos da história da filosofia, da página 52 a 67. E aí as 2 unidades da plataforma, que é Filosofia e Direito, e o Direito e Razão, que fala do Emmanuel Kant. Essa filosofia e direito e razão, vocês deem uma olhada só nos exercícios, naquele exercício dirigido. O que eu vou tentar colocar para vocês aqui hoje é um questionário dirigido, no máximo até amanhã. Como a prova de vocês é daqui a 8 dias, não é? Tem tempo suficiente. Aí eu vou formular um questionário dirigido e passar. Se der tempo, a gente ainda trabalha ele agora à noite aqui, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo trabalhar. Mas a gente vai fazer uma revisão desde o primeiro texto, para que vocês lembrem, porque já faz assim algum tempo, não é, que a gente viu aqui alguns conteúdos, tá certo? Então, são essas páginas que eu coloquei. O PDF está lá, ele está o livro todo para vocês. Mas o que vocês vão fazer? Identificar somente as páginas que vai precisar estudar para avaliação. Avaliação de múltipla escolha, são 10 questões e não tem segredo. Está muito simples. Se fizer uma leitura bem atenta, não é, estudar de forma criteriosa,
Não precisa decorar, porque múltipla escolha, na hora que você lê, você viu na prova, você vai lembrar, tá? Então, não tem assim nada. Deixa eu ver o que que vocês estão aqui anotando, falando. Aí tem. Professora, suas questões do simulado estavam muito difíceis. Como é que vocês sabem que eram minhas? Essas questões de filosofia eram minhas? Quem foi? Estava lá o meu nome? Estava? Aqui. Aqui, ó. A Karine colocou já aqui, ó. No próprio chat, ela colocou aqui o que é para estudar, que são esses conteúdos que estão aqui que eu estou lendo aqui no grupo de WhatsApp para vocês, tá? Os conteúdos que eu coloquei. Não tem outra. Estão dizendo aqui, vocês errei as duas. Uai, a senhora é nossa professora de filosofia? Sim, mas simulado, ele foi montado por um banco de dados, né? Todos nós, professores, mandamos questões para lá. Aí eu não sei se foi considerado a questão de filosofia. Estavam muito Professora, difíceis. é que no contexto dá para saber. Como que é? No contexto da pergunta, dá para saber que é da sua disciplina. Dá para saber também pelo jeito que perguntou, é? É, dá sim. Professora, é que é o mesmo conteúdo do livro da Marilena Chauí, tipo assim, parte de lá, então acho que foi a senhora que elaborou mesmo. Ah, com certeza é. Se foi Marilena. Mas eu não tinha visto que esse livro estava na plataforma, porque se a gente tivesse estudado ele antes do simulado, acho que a gente teria acertado. Não, deixa eu te falar. O livro, ele não estava na plataforma. O livro eu coloquei agora para a prova. O que vocês é, tinham, Ingrid, é o texto. Porque eu estou aqui, ó. Primeiro, Mas que as questões. texto? Do caderno das aulas presenciais? Sim, todos esses que a maioria das questões que vão cair, elas são das aulas presenciais ainda, porque nós estudamos fevereiro. Mas o que a gente tem no caderno não dava para responder aquelas questões, não. Dava porque nós trabalhamos, só se foi outro professor que colocou, porque nós trabalhamos com 3 textos da Marilena Chauí antes da gente entrar no confinamento social. E trabalhamos com o quarto agora, já na plataforma aqui, já trabalhando aqui, aula remota. Né? Deixa eu ler aqui o que está escrito aqui no chat. O Hélito estava estudando os materiais da prova e encontrei as questões de simulado. Tem na apostila. Está vendo? O Hélito está dizendo que encontrou as questões do simulado estão na apostila. O primeiro texto que nós trabalhamos da Marilena Chauí foi Para que Filosofia? Depois eu estou com todo o material aqui na mão. Depois nós trabalhamos a filosofia. Esse Para que Filosofia foi aquela parte onde a gente faz a diferenciação da filosofia com o senso comum, né? Como é que o pessoal do cotidiano, do senso comum, vê a filosofia? Para que serve mesmo, não é? A filosofia. O segundo texto foi a filosofia, aonde a gente estudou a origem dela, não é? Aonde a gente fez trabalhos de grupo e conversamos sobre ela. Tem a origem da palavra, onde ela nasceu, qual o século, se a filosofia ela é considerada grega, ela é de origem oriental ou ela é de origem ocidental. Tudo isso vimos em sala. Aí, o nascimento da filosofia dentro desse texto também.
Ele é um texto bem grande que a gente trabalhou. E aí, a outra unidade que nós trabalhamos, ainda em sala, foi... Vou ler para vocês aqui. Os principais períodos da história da filosofia, onde a gente trabalhou a filosofia antiga, isso dentro desse contexto, porque na plataforma, quando os conteúdos vieram para a plataforma, é isso, e não trabalha com a bibliografia básica, ficou dividido, mas eu ocultei lá para vocês, para a gente não estudar tudo aquilo que a gente já estudou. Por exemplo, nesse texto, que é o capítulo 4, os principais períodos da história da filosofia, a gente viu a filosofia antiga, a filosofia patrística. Eu escrevi um resumo no quadro, inclusive, sobre isso. Falamos da filosofia medieval, da filosofia da Renascença, da filosofia moderna, da filosofia do iluminismo e a filosofia contemporânea, que é o capítulo 5. Eu juntei o capítulo 4 e o capítulo 5 e mandei e coloquei as páginas de um... Hoje a gente vai fazer uma revisão de tudo isso, inclusive do capítulo 3, que é sobre a razão, aonde a gente estudou primeiro ele, para depois a gente conversar sobre o criticismo kantiano, que era o direito e a razão. Não é? Eu penso que vocês tenham que reforçar mais esse conteúdo, mais explicativo, mais fundamentado e bem embasado para vocês. Ali, o que eu queria que vocês dessem uma olhada, não precisam ler os textos, porque os textos aqui eles estão bem completos. Então, vocês olham as questões, deem uma olhada nas questões, até porque também a forma dos questionários que são elaborados ali, eles não são o modelo que é exigido de nós, professores, que é o modelo ENAD, que é exatamente esse modelo que vocês estão dizendo que é difícil, que a gente coloca o texto, e depois a gente põe um texto bem grande, né, falado pelo próprio autor, e depois tem a pergunta e as múltiplas escolhas para você marcar, baseado no seu entendimento do contexto que foi apresentado ali na pergunta. Olha, aqui está dizendo a Ingrid. Não, o Hélito já, tá, Ingrid? Eu também. Hoje estava fazendo esquemas e vi. Pois é, prof, mas eu não tinha a apostila. Aí você já tem a apostila agora, não é, Ingrid? Então, já está tudo certo. Quem tem a apostila, os textos para a prova são todos, até antes da parte que começa a falar de mitos. E olha que eu nem coloquei o conteúdo sobre mito. A gente estudou também esse conteúdo em sala de aula, vocês fizeram uma boa apresentação sobre mito, mas eu vou deixar esse conteúdo para a gente, na nossa volta, não é? Eu acredito que a gente deva voltar para o segundo, agora para a segunda unidade, e lá na nossa volta a gente inclui mito, tá bom? Tem outras coisas ainda para incluir, a gente tem toda uma filosofia mais atual, ainda tem Karl Marx para incluir, tem Miguel Hilly, tem vários outros filósofos contemporâneos que nós vamos trabalhar, não é? Então, tem ainda bastante coisa. Vocês gostaram do Star Wars, né? Que foi o Guerra nas Estrelas.
Foi, nós estudamos, foi muito legal ali o nosso trabalho. Ok, tá todo mundo aqui lembrando, todo mundo lembrando do que a gente fez em sala de aula. Gente, então vamos, se for necessário, eu vou criar um quadro aqui. Ainda não encontrei, foi o recurso do quadro, mas eu crio o meu mesmo, sabe? Aqui. Eu tenho aqui um quadro. E caso precise eu escrever alguma coisa, aí eu já monto nesse quadro que eu já estou utilizando mesmo. Então, já vou colocar aqui revisão filosofia. Revisão filosofia. E se for necessário, eu projeto ele, tá? Enquanto isso, nós vamos conversando. Vocês podem, quem quiser fazer alguma pergunta na hora que eu estiver falando, ou escreve no chat, ou então desabilita o microfone e fala comigo. Ontem eu fiz uma live. Vocês participaram da minha live? Eu tinha convidado vocês? Hein, gente? Cadê vocês? Sumiram? Sim, você convidou. É porque vocês estavam em aula ontem, não é? Olha, estão dizendo aqui que eu não convidei. Eu acho que o Anesley, eu acho que essa pessoa que está dizendo que eu não convidei, não participou da aula passada, não é? É verdade. Ah, a Karine está falando, olha, eu recebi Eu participei, mas não lembro disso, não. como que é? Eu participei, mas eu não lembro disso, não. Ah, eu acho então que na hora que eu falei, você não estava em sala. Deve ter ficado naqueles, como é? Aqueles intervalos prolongados, não é? Ixi, eu nem saio de cima da cama na hora de dar o intervalo. Mas por que vocês estudam na cama, não é numa mesa? Eu estou numa mesa aqui, ó. Eu fico na cama. Enfim. Olha, ontem a live foi muito legal. Eu vou fazer outra, e aí eu vou fazer num horário que não seja no horário de aula de vocês, para vocês participarem também, tá bom? Porque gera. Eu acho até que eu vou ver se a gente faz o webinar para fazer inscrição e gerar certificado para vocês. Então, vamos lá, nosso primeiro conteúdo de hoje, que é para que serve a filosofia? E aí nós vamos resgatando, lembrando do que a gente viu em sala de aula, alguns exemplos, não é, que foram mostrados em sala. A Marilena Chauí, ela diz que na nossa vida, o que acontece no cotidiano, geralmente é que a gente afirma, a gente nega, a gente deseja, e para isso a gente tem muitas expressões que se utiliza no dia a dia. Eu lembro que isso eu cheguei a colocar até no quadro. Então, ela, por exemplo, tem a pergunta: que horas são? Isso é pergunta do cotidiano, não é? Que horas são? Que dia é hoje? Não é? Ele está sonhando, ela ficou maluca. Outras expressões que ela coloca também é: onde a fumaça há fogo, não saia na chuva para você não se molhar, não se resfriar também. Aí tem, quando a gente faz comparação, esta casa é mais bonita do que a outra, Maria está mais jovem do que Glorinha.
Então, são exemplos que estão aqui no texto, que eu estou colocando para vocês, não é? Mas aí ela diz o seguinte, que esses exemplos, essa conversa, ela é, na verdade, uma conversa do dia a dia, do cotidiano. Mas aí ela apresenta aonde que a filosofia entra, não é? Neste aspecto. Quando alguém pergunta, por exemplo, quando alguém pergunta, deixa eu ir na parte das horas aqui. Aqui. Olha só. Quando alguém pergunta que horas são ou que dia é hoje, a expectativa é que alguém tenha um relógio, não é? E dê uma resposta exata em relação a que dia é hoje e que horas são, não é? Agora, quando alguém diz ele está sonhando, a isso estou me referindo a alguma coisa que essa pessoa esteja sonhando de impossível ou improvável, não é? Mas vamos aqui, então, se a gente fosse traduzir essas questões que nós falamos, vou pegar o quadro aqui, porque eu acho que fica melhor se a gente colocar no quadro, tá? Então, vamos lá. Revisão de filosofia. Vê se vai projetar aí. Pronto, né? Tá aqui o nosso quadro. E aqui agora a gente vai escrever os exemplos que eu falei agora. Primeiro, que dia é hoje, né? Que dia é hoje? Que horas são? Deixa eu ver outra expressão que eu tenha colocado para vocês, porque aí eu vou explicar como que a filosofia entra nisso aí. Ele está sonhando. Ele está sonhando. Aí a gente tem, ela ficou maluca. Ela ficou maluca. A outra frase, não vou colocar todas. Quando alguém chama outro de mentiroso, por exemplo, né? Acho que até caiu alguma coisa sobre a mentira, não caiu lá, que eu fiz da prova? Não, caiu. Mentiroso. Então, deve cair nessa agora. Eu estava lá e eu estava lá e não foi isso que aconteceu. Essas são expressões utilizadas no cotidiano.
não é? Que ela apresenta, por exemplo, quando a gente faz a pergunta, para que filosofia? Para que filosofia se as pessoas elas já têm a sua própria forma de falar, sua própria forma de dizer, não é? O que que então, por que que eu tenho que estudar filosofia? É que dia é hoje aqui? Aí, a gente tem aqui uma... Quando ela diz que a filosofia, que seria, qual seria a atitude filosófica? Essa aqui, isso que a gente está vendo, olha o meu cursor aqui, são atitudes do cotidiano, tá? Atitudes do cotidiano. Que dia é hoje? Que horas são? Ele está sonhando, ela ficou maluca, mentiroso, eu estava lá e não foi isso que aconteceu. Então, vamos traduzir agora para uma atitude filosófica. Como é que ficaria, então, quando eu me refiro, olha só, que dia é hoje, não é? Que dia é hoje? Quando eu me refiro nessa questão, que dia é hoje, a Marilena Chauí diz para a gente aqui que a filosofia, ao invés de perguntar para a gente que horas são e que dia é hoje, ela faz uma única pergunta: o que é o tempo? Olha só, presta atenção. O que é o tempo? Ou seja, a filosofia ela faz questionamentos mais precisos, não é? Dentro de uma conversa filosófica, de um contexto filosófico, ninguém vai ficar fazendo perguntas do cotidiano. Vai se fazer perguntas que levam as pessoas a refletirem. Agora, no nosso dia a dia, ninguém fica perguntando assim, eu vou pegar o elevador aqui com a minha vizinha, ela trabalha até na Secretaria de Educação. Aí a minha vizinha, aí de repente, eu como professora de filosofia, né? Aí começo, ela diz assim, que dia é hoje? Que isso acontece, é conversa de elevador, que horas são, que dia é hoje, não é? Ao invés de eu dizer, hoje é sexta-feira, aí eu retorno com a pergunta para ela e digo, o que é o tempo? Ela vai achar que eu estou ficando doida, não é? Então, a filosofia, ela faz essas perguntas mais precisas, exatamente usando questionamentos para fazer as pessoas pensarem, tá? Não é em vão que o símbolo da filosofia é um pensador, é uma pessoa pensando. Está me dizendo aqui que vai acabar esse nosso primeiro bloco em 10 minutos. Acabou. Imediatamente todo mundo entra no mesmo link para a gente continuar com a nossa revisão. Então, olha só, eu não vou falar de todas as questões, eu vou dar exemplo, porque se cair na prova, vocês vão lembrar. Então, eu falei da questão do que é o tempo, não é? Agora, quando alguém, em vez de dizer esta pessoa está sonhando ou esta pessoa ficou maluca, a filosofia faz a seguinte pergunta. Olha aqui. Ele está sonhando. A filosofia faz a seguinte pergunta: o que é o sonho? O que é o sonho? E ela ficou maluca, ela já pergunta: o que é a loucura? O que é a loucura? Perceberam como há a diferença na nossa fala empírica, na nossa fala do senso comum, para a nossa fala da filosofia, não é? Como vocês já não estão mais só no senso comum,
e vocês são alunos de filosofia, vocês agora precisam compreender isso aí e responder a questão que ela faz iniciando, introdutória do nosso conteúdo de filosofia. Para que filosofia? Não é? Para que serve a filosofia? Aí tem mais uma outra. Ela pode estar perguntando, olha, onde há fumaça, fogo, ou não saia na chuva para se molhar, que você vai se resfriar. Quando você diz não saia na chuva, porque senão você vai se molhar, significa que você está tratando aí de causa e efeito. E se você está tratando de causa e efeito, então a filosofia ela vai perguntar exatamente o que é a causa, não é? O que é a causa, o que é o efeito. É mais ou menos isso. Quando eu digo aqui, olha, mentiroso, eu estava lá e não foi isso que aconteceu, não é? Em vez de gritar mentiroso, a filosofia ela vai para o outro lado. Ela vai perguntar para a gente, olha só, muito interessante, o que é a verdade? O que é a verdade? Não é? E a filosofia, ela vai dizer assim, o que é a verdade? O que é falso? Não é? O que é o erro? O que é a mentira? Quando existe verdade, e por que ela existe? Não é? Então, assim, é uma infinidade de perguntas que ela faz justamente para nos fazer pensar. Então, essa é a atitude filosófica, tá? A atitude filosófica é exatamente questionar, é perguntar, é inquirir, é levar as pessoas a pensar para saber o que na verdade elas querem quando dizem fulano é mentiroso, não é? Mas o que é a verdade? O que é a mentira? O que é a falsidade? E aí a gente tem a outra parte, quando ela fala que a filosofia ela tem uma atitude crítica, não é? E o que seria isso quando ela fala que a filosofia tem uma atitude crítica? Ela diz que a primeira característica da atitude filosófica é a negativa, isto é, em dizer não ao senso comum. A filosofia sempre vai fazer isso. É primeiro comportamento, primeira posição da filosofia é dizer não ao senso comum. Mas e aí, como isso se dá? Quais experiências do cotidiano, a segunda característica já da filosofia, ela é positiva. Isto é, porque ela faz interrogações. Ou seja, se na primeira parte ela nega, na segunda ela aceita porque ela própria cria os seus próprios questionamentos. A filosofia sempre começa dizendo não às crenças. Por isso que a atitude da filosofia, ela é uma atitude crítica, não é? Porque ela diz não às crenças. Presta atenção que essas questões, elas caem às vezes de forma bem sutil. E aí vocês precisam saber prestar atenção para dar a resposta. Porque quando diz assim, olha, a atitude crítica e o pensamento crítico, porque uma pessoa que ela estuda filosofia, ela estuda, na verdade, para apurar o pensamento, para ter atitudes críticas e para ter um pensamento crítico também. Por isso que a filosofia começa dizendo não às crenças e aos preconceitos que existem no senso comum. Então, existem uma carga de crença, principalmente as crenças religiosas,
e uma carga também de preconceito muito grande. Então, a filosofia, no seu primeiro momento, ela já dá a negativa em relação à questão das crenças e do preconceito. E é aqui que a Marilena Chaui, ela dá o exemplo do nosso maior nome da filosofia, que é Sócrates, né? Eu lembro de ter falado de Sócrates em sala de aula, disse que ele ia para a praça, ficava conversando na praça com as pessoas e disse que Sócrates ele tinha um amor muito grande na vida dele, não é? Você sabe que Sócrates, por ele pensar e por ele trazer à tona, por que que o filósofo, por que a filosofia ela é renegada nos espaços de poder? Porque quem tem o poder não quer dar liberdade para as pessoas pensarem, não é? E a filosofia, ela abre o espaço para as pessoas pensarem. Ela não deixa que as pessoas fiquem limitadas pelas crenças e pelos preconceitos. Então, é isso que a Marilena Chaui traz para a gente, que a filosofia tem uma atitude crítica, tá? Depois, ela diz para a gente, nesse mesmo texto, ela faz a pergunta: para que filosofia? Não é? Por que a gente tem que estudar? Professora, foi essa pergunta que caiu na prova. Para que filosofia? Para que filosofia? No simulado. Foi mesmo? Eu até errei, porque tinha uma questão que falava do cotidiano. Aí eu marquei ela. Não era. E não era, né? Olha, quando se faz essa pergunta, não é? Afinal, para que filosofia? Ela é uma pergunta muito interessante. E a gente não ouve ninguém perguntando para que serve a filosofia. Mas as pessoas perguntam para que serve a matemática, para que serve a língua portuguesa, para que serve a biologia, não é? Para que serve a química, a física? As pessoas perguntam e têm respostas, né? Mas quando a gente chega para o senso comum, se você for perguntar para o senso comum para que serve a filosofia, eles vão te responder que ela não serve para nada. Para nada. Mas essa resposta, ela não é a resposta correta para a gente, não é? A filosofia é uma ciência com a qual